Para fazer uso da palavra, o senhor Jacques Santiago, presidente do Centro Internacional de Negócios da Bahia, Promo Bahia. Bom dia a todos. Desde 2002, quando se estabeleceu o processo de paz, após 30 anos de guerra civil, o governo de Angola passou a investir na reconstrução do país, atraindo capitais privados, seja como financiamento, seja como investimento direto. O Brasil sempre figurou como parceiro importante de Angola. As relações entre os dois países se estabeleceram desde 1975, quando o Brasil foi o primeiro a reconhecer não só a independência da antiga colônia portuguesa, mas também o seu governo. O perfil das exportações baianas para Angola tem a ver diretamente com a atuação das empresas baianas que atuam nesse país. O crescimento médio das exportações baianas nos últimos 5 anos atingiu 100% ao ano, saindo de 450 mil dólares em 2003 para 14 milhões de dólares em 2008. Apesar desse crescimento, esse valor ainda é muito baixo, muito abaixo das potencialidades de ambas as regiões. Isso dá dimensão do esforço que tem que ser empreendido pelo governo e pelas empresas de Angola e pelo governo e pelas empresas da Bahia para reverter essa situação. Assim é com grande e imensa satisfação e alegria que recebemos a delegação do governo de Angola para compartilhar conosco informação sobre Angola e as oportunidades de negócios que serão fundamentais para orientar o empresariado baiano e a nossa atuação na busca pelo aumento da cooperação, do intercâmbio comercial e principalmente dos investimentos que podem ser realizados nesse país. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e desejamos uma proveitosa manhã. Com a palavra agora para fazer uma breve saudação, o senhor Wilson Andrade, representando o presidente da Associação Comercial da Bahia, doutor Eduardo Moraes de Castro. Bom dia a todos, senhores representantes da mesa, eu saúdo a todos na pessoa do secretário Eduardo Ramos. Eu queria dizer que a Associação Comercial se sente também empenhada nessas relações. Aqui na Bahia, graças à visão do governo do Estado, o governador Wagner já fez também uma missão à África, foi ao Benin, e tem planos para fazer novas visitas, e o setor empresarial, como comentou o vice-presidente da FIEB, Emmanuel Maluf, nós temos também programado a participação nesses eventos como um todo. A presença do senhor vice-ministro da indústria do país, sem dúvida nenhuma, representa aqui o interesse. Eu queria dizer, em nome da Federação das Indústrias, que nós acreditamos em iniciativa como essa. Acreditamos no potencial da África e a presença aqui de uma boa parte da equipe da Federação das Indústrias, de vários setores, do setor econômico, do setor de educação, do setor de promoção, do setor social, além da presença de vários presidentes de sindicatos ligados à casa, os empresários que aqui estão, as representações de governo que aqui estiveram, como o Promo, a Secretaria de Indústria e Comércio, o próprio secretário de Ciência e Tecnologia. Tudo isso demonstra o interesse que a Bahia tem nos negócios com Angola, e acho que o Flávio tem feito um bom trabalho com o seu centro de negócios. Muito obrigado. Convidamos agora o ilustríssimo senhor Álvaro Craveiro, ex-ministro das Finanças de Angola e diretor adjunto da CNBA. Bom dia a todos. Vou apresentar um documento que eu produzi que foca sobre alguns aspectos da economia mundial e da economia angolana. O CNBA, Centro de Negócios Brasil-Angola, foi fundado a 17 de setembro de 2009 nesta bela capital de Salvador, do estado da Bahia, que nos seus aspectos históricos e socioculturais integra componentes africanas, nas quais nós angolanos temos a honra e orgulho de pertencer. Foi baseado nesse passado comum e tendo em linha de conta as oportunidades que se nos oferecem, que um grupo de brasileiros, particularmente os baianos e de angolanos, resolveu promover este fórum em Salvador sob o tema Construindo um País, uma nova visão para investir em Angola. Como em tudo na vida, o CNBA está a dar os seus primeiros passos no cumprimento da sua missão fundamental, que é o de promover a constituição de parcerias, particularmente do domínio das médias e pequenas empresas, ligadas à produção material em Angola, entre empresários brasileiros e angolanos. É essa a nossa missão e foi isso que motivou a realização deste fórum, hoje na cidade capital do estado da Bahia, com o prestimoso apoio da FIEB,
do Governo do Estado da Bahia. Encontra-se connosco o Sr. Vice-Ministro da Indústria, Dr. Kel Gabriel, que irá produzir uma palestra relacionada com a política setorial do Ministério que integra e com os incentivos que o Governo angolano oferece ao investimento privado estrangeiro. De salientar que tal quadro de incentivos são extensivos ao setor agropecuário angolano. Nesta que se insere a prioridade do CNBA na promoção de parcerias entre empresários brasileiros e angolanos. Em África, prevê-se que o crescimento económico e que em 2010 as economias africanas cresçam 4%. E com a retoma da economia mundial, prevê-se que o comércio mundial venha a crescer 2,5%. Relativamente ao preço do petróleo, prevê-se que em 2009 e 2010 o barril do petróleo atinja uma média de $61,5 e $76,5, respectivamente, por força das medidas restritivas adotadas pela OPEP e pela retoma da economia mundial. Relativamente a Angola, o bom desempenho da economia prosseguiu em 2008, em que a economia nacional registrou uma taxa de crescimento real de 13,8%, sustentada por um crescimento do setor não petrolífero e uma boa gestão macroeconómica que permitiram o aumento das receitas de exportação e fiscais, o aumento das reservas internacionais de gás atingindo 13 mil milhões de dólares e a manutenção do gasto da dívida pública 18%. Relativamente ao PIB e em termos reais, as taxas de crescimento foram de 23,3% e 13,8% respectivamente para 2007 e 2008. E para 2009 espera-se atingir a taxa de 1,3%, com um crescimento mais significativo do setor não petrolífero. Para 2010 está estimado um crescimento de 8,6% para o PIB, a preço, cujo montante a preços correntes atingirá, em moeda nacional, 6.741 bilhões de kwanzas. No que diz respeito à inflação anual, para 2009 está projetada a de 14%. Para o ano 2010, a estimativa aponta para 13%. Quanto ao Orçamento Geral do Estado, para o ano 2010, já aprovado pela Assembleia Nacional, o saldo orçamental global será negativo em kwanzas 133 mil milhões de kwanzas, equivalente a 2.195 milhões de dólares, correspondente a 2,9% do PIB. No que diz respeito à dívida pública, a estimativa que se tem para 31 de dezembro de 2009 é de que ele atinja 10.731 milhões de dólares, passando para 14.311 milhões de kwanzas, que corresponderá a 18,7% do PIB. A taxa de câmbio estimada, que é para 2010, é de 88%, que corresponderá a uma desvalorização de 14,10% relativamente à verificada em 2009. Portanto, estes eram os dados que eu queria apresentar relativamente à economia mundial e o seu reflexo na economia angolana, que aponta para uma economia hoje estável, com certa credibilidade a nível internacional, em que hoje o Estado angolano, através dos acordos bilaterais, tem tido capacidade de endividamento suficiente para levar a bom termo os esforços de desenvolvimento interno. A nível político, outro fator que é importante para a estabilidade, foram realizadas eleições em setembro deste ano para um novo mandato, e o governo que está neste momento a exercer, que é o governo do MPLA, teve nas eleições consideradas justas e verificadas pelas organizações internacionais e os resultados aceitos pelos partidos que concorreram às mesmas. Portanto, dizia eu, o partido que está no poder tem a maioria, tendo atingido 82% do sufrágio. Muito obrigado.